Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, prossiga, Senhor Jesus, falando conosco, nos ensinando dentro da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Palmas para Cristo. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Sempre, meus amados, o Senhor, irmão presbítero Sidney, naquela oração, vamos dar prosseguimento ao trabalho do Senhor, como de sempre. E antes eu quero a irmã Sandra pode se aproximar para louvar a Deus, a irmã Juliana se prepara também para louvar e bendizer o nome do Senhor da glória. Graças ao Senhor nosso amado Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, graças a Deus, aleluia. Eu vou colocar o 437 da harpa. A igreja pode acompanhar com as palmas, amém? Louvado seja Deus. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz, o dom celeste, o Pai louvou, dará honras ao Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor, e sempre dele vou falar, também do seu de amor, que no meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com vida estranha. Nós temos Cristo, o dom celeste, o Pai andar. O bom caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz tentar, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, e quero sobre Salvador, ó fim de hoje serei, tive na graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com vida estranha. Nós temos Cristo, o dom celeste, o Pai andar. O dom celeste, o Pai andar. Amém. Vai ter felicidade, irmãos. A irmã Juliana está com oportunidade, onde eu vi da fogueira. Sala da igreja com a paz do Senhor. Eu vou louvar o louvor em Libras para os irmãos que não conhecem, são pessoas que têm deficiência auditiva e se comunicam com as mãos. Graças a Deus, aleluia.
Sempre Cristo pregou primeiramente ensinando.
Graças a Ele. Bendito é o nome do Senhor para sempre. A igreja da Santa Paz. Vamos louvar para glorificar o nome do Senhor, É conhecido, praticamente todos podem ajudar. Vamos louvar a Deus. Vamos lá. Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua vontade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está. Fala-me
crescimentos na vida de cada membro. Se lembra ou não? Lembra mesmo? Tivemos também as 4 qualidades na vida de cada mãe, né? Muito mais do que isso. Mas tivemos ensinamento sobre o tríplice ministério na vida de cada membro. Estão sabendo? Conhecendo? Tríplice. 3 ministérios essenciais na vida de cada membro da igreja. Todos nós somos membros, as irmãs são membros, os homens são membros, e cada membro possui 3 ministérios. Quais? Cada membro. Isso na graça, na lei não. 3 tipos de ministério. Um membro é rei, ele é. O que mais? É preciso que saiba, irmãos, do texto, ajudando a ele. Rei, porque reina com Cristo, no momento, até. E depois o que mais? Por que sacerdote? Porque hoje você não precisa falar com Deus através de intermediário alguém, você vai direto. Eita, aleluia! Ele já fala direto com sem nenhum intermediário. Por quê? O Antigo Testamento que possuía esse potencial era somente sacerdotes e profetas. Mas na graça é diferente. Nós somos reis, estamos reinando com Cristo. Apocalipse 6. E somos falamos diretamente com Ele, sem intermediarismo. Hoje é o Espírito Santo. E somos também o que mais? Profetas. Todos quanto testemunham de Cristo Jesus no Espírito Santo tem um ministério profético. Isso significa cada membro sente a consolação do Espírito Santo. Tivemos também um comentário sobre os 4 crescimentos da igreja e os 4 crescimentos na vida de cada membro. Se lembra? Todos se lembram, não? É bem importante que eles se lembram, porque a vida cristã, ela consiste na defesa da nossa fé cristã. Tivemos também um comentário sobre emoção, sentimento, pensamento e razão. São qualidades que uma pode confundir com a outra se não estiver bem no fruto do Espírito. Temos emoção, ou emoções, temos o que mais? Sentimento, pensamento e razão. Devemos, segundo a palavra de Deus, dar com a razão, porque a emoção é enganosa, pensamento também engana, sentimento também. E onde está a razão? Está na raiz da palavra. Raiz da palavra de Deus. Aprendemos também a conviver com a Bíblia Sagrada, usando textos para que não transforme em pretexto a doutrina de homens. Precisamos estar sempre nessa firmeza. O presbítero hoje, ele leu. Qual é o nosso quadro dele? 6:3, isto conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Aí ele virá. E ele expressou: o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Quando foi que Israel foi destruído porque faltou conhecimento? Quando houve por que Ana orou? Porque Ana pediu um governo teocrático a Deus. O governo semelhante ao de Cristo tinha parado no ministério de Moisés. Mas as nações, ou seja, as tribos,
tinha se descontrolado depois do ministério de Josué. Porque Josué não deixou comida, porém ele deixou as tribos em uma parte econômica muito excelente. Não deixou despesa, não deixou pesos sobre parte financeira com a nação. Só que, ou as tribos, melhor dizer, só que as tribos depois começaram a entrar em processo de descontrole, discórdia. E Ana, uma mulher de uma visão muito ampla, ela descobriu que Israel estava precisando de um governo semelhante ao de Moisés, que era o tipo de Cristo. Ou seja, as tribos ficaram sem o governo, seu governo monarca. Eles ficaram cada um exercendo a sua posição. Mas, quando Ana orou, qual foi a definição? Ela deu a Samuel, antes de nascer, a Deus. Porque, se nós olharmos o perfil de graduação, foi o único dos dois homens que foram os teocráticos de Deus na terra. Foi Moisés e quem mais? Samuel. Então, é uma visão ampla, não somente pela sua esterilidade, mas muito mais para que Israel se tivesse novamente reajustado. Enfim, pode ver que quando o governo de Samuel começou a funcionar, ele exerceu 3 cargos. Ele foi juiz. E mais? Sacerdote e profeta. O povo estava 100% reajustado. Mas o presbítero ainda leu hoje que Israel depois foi destruído. Por quê? A ignorância destrói a pessoa, destrói a sociedade e destrói a área familiar. Ela abrange todos os pontos negativos, destrói. Então Israel falhou quando ele trocou o ministério de Samuel pelo de Saul. E foi destruído e até hoje nunca mais a nação se equilibrou. Hoje, nos dias que estamos vivendo, estou sempre falando, nós estamos falando na Bíblia sobre o tríplice ministério. Por quê? Porque o reino de Deus ele foi inaugurado aqui na terra, trazendo para os dias de hoje. E aquele ministério, assim, aquela graduação, que nem mesmo os profetas tiveram na lei, nós temos hoje na graça. O reino de Deus, ele foi inaugurado permanente em cada pessoa. Por isso que o cristão, ele tem individualmente a defesa pessoal. E a defesa pessoal, ele não se mistura com a emoção com a razão, não se mistura o sentimento com a razão, e nem tampouco o pensamento. Então ele tem a sua definição condizente com a época da plenitude de Deus. Plenitude de Deus. É o todo de Deus, a riqueza de Deus voltada para nossas vidas. Fazendo um review, nós tivemos um comentário sobre quantos crescimentos o cristão possui cada membro. 4 crescimentos na igreja. O primeiro crescimento da igreja é crescer para... que significa, estou revisando, irmãos, que o aprendizado é assim. Quem está instruindo
sente a responsabilidade de distribuir. E quem está aprendendo sente a responsabilidade de aprender. Por que é preciso? Porque daqui para frente, todos vão ficar lembrando que ouviu a palavra. E todos se lembrarão que aprendeu ou que não aprendeu. Por causa do quê? Por causa do registro em nossas mentes. Elas ficam sempre ativadas para um determinado tempo em que Deus irá requerer se a pessoa cometeu negligência ou não cometeu negligência. Isso é muito importante para nós. Então, o crescimento para dentro é indispensável. O que é crescer para dentro? É unidos em oração, Atos capítulo 1, verso 14. Crescer para dentro significa, quando iremos orar, crescidos, unidos em esse é o crescimento para dentro, aonde esta união não tem espaço para nenhum tipo de casta maligna, é só vitória. Depois de crescidos para dentro, nós temos o direito de crescemos para onde? É para cima, é a graça que vem de cima, aleluia. O que leva-nos a sermos bem inspirados é a unção de Deus referente à graça. É a doutrina que mais inspira a igreja, é a doutrina da salvação. Estão compreendendo? É a doutrina. Qual é o primeiro plano de Deus? Salvação por meio do quê? Da graça. E a graça vem de cima, com abundância. Então, a pessoa cheia de graça, sabe o que significa graça? Graça é um presente que a pessoa não merece, mas ela recebe, porque crê na palavra. Está compreendendo? Isto é graça, salvação de graça. Falar em graça, presbítero, cheguei numa igreja recente, não faz muito tempo não. Estava aquela confusão. Porque o pregador pregou aqui e a mulher na sessão tem que dar luz. Então já não é por obra, já não é por graça, é por obra. E Paulo diz que as que não casam se dá muito bem. Estão compreendendo? Mas a questão é que um versículo isolado, irmãos, você tirar um versículo da Bíblia e transmitir, você pode estar causando grande desastre na igreja, nos membros que são mais simples. Então, imaginem bem as contradições. E o pior é que ninguém defendeu. Entrou em confusão. Poderia ter alguém defendesse essa tese? Então, a graça. Se a mulher que não tem filho não se salva, por que ela se converte? Está compreendendo? Pela testemunha de Cristo. Primeiramente, isso não tem anexo. Pegou um versículo isolado e o pior que a igreja não se defendeu, ficou confuso. É o que o presbítero, é o falta de conhecimento, destrói as pessoas. É uma realidade disso. Então, como estamos falando, nos dias atuais nós temos o efeito da defesa da fé cristã. Estou comentando, eu vou meditar a palavra. Qual é o primeiro dom sobre os dons espirituais? O dom de cura está em qual posição na Bíblia? Entendeu o que nós precisamos aprender? Aonde se encaixa o dom de cura? Em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar? Aonde? Compreenderam por que precisamos ensinar ou não? E precisamos também
aprender a prioridade. Porque é a questão, se nós colocamos os dons na posição, nós devemos servir a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é. E como se testemunha servindo a Deus ou pelo que Ele é? Essas perguntas e por quê? Entender? Compreender? Que responder, às vezes já responde porque ouviu outros falar, ou é assim. Mas definir, servir a Deus pelo que Ele é muito diferente de servir a Deus por aquilo que Ele faz. Se Ele nos curar, Ele é Deus. Se Ele nos enriquecer materialmente, Ele é Deus. E se Ele não exercer esse trabalho, essa parte de nós, Ele é Deus, a mesma coisa. Então você deve servir a Ele pelo que Ele é. E nunca colocar Deus à prova. Está compreendendo? Porque, mas Malaquias, vocês compreenderam que demonstraria? Mas Malaquias falou lá com Israel duvidoso, não é? Você vai olhar a posição que Deus falou para Israel sobre prova de Deus, a decadência espiritual que Israel está. É terrível a situação. Então, servir a Deus pelo que aquilo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Eu quero já. O presbítero jogou, nós já vamos dar prosseguimento esse trabalho. Só a pergunta que fora feita: aonde se encontra os dons de cura na igreja? Em primeiro lugar, quinto lugar, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar ou quinto lugar? Para que nós demos, irmãos, prioridade à palavra em tudo. Abra suas Bíblias aí no capítulo 12, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 18. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos fazer oração. Vamos orar pelo presbítero. Senhor Deus, Pai que está no céu, Senhor amor, tu sabe que eu preciso, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, libera a graça. Amém. Então vamos aqui, irmãos, meditar em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E graças a Ele, Senhor nosso amado Deus. Primeira epístola de Paulo, capítulo 12. Encontraram? Olha o que diz a palavra, é quase o último versículo. Diz a palavra assim, ó. Encontraram? Então vamos meditar nela, nessa boa palavra. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 28, versículo 28. Vamos essa meditação. Encontraram? Diz a palavra. Uns pôs Deus na igreja, primeiramente quem? Cristo, é o fundamento. Em segundo, profetas. É a palavra que confirma o fundamento apostólico. Segundo profeta. Terceiro, que é a medida de você ensinar e enunciar a Bíblia, enunciar os versículos, não deixar os versículos isolados, mas que eles conectem-se com outros versículos. Em terceiro, depois,
E o quinto, Cristo. E depois vem socorro, governos, variedades de línguas, assim por diante. Senhor Deus, Pai poderoso, que a tua palavra, Senhor, ela vem a cada momento, meu Deus, nos nos preparar, tu tens preparado, na virtude da tua palavra, santa e maravilhosa, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Pode sentar, irmãos. Vamos glorificar o nome de Deus. Meditemos bem no efeito da palavra sobre fundamentos. Por que Deus primeiramente ele pôs na igreja fundamento apostólico? Porque é a raiz da segurança. É a origem da revelação de Deus em tudo. É o que nos edifica, irmãos e irmãs, na área da perseverança. A perseverança não depende somente da oração. A perseverança depende também do conhecimento. E o conhecimento, ele é implantado no fundamento dos apóstolos. Já ligado no fundamento dos profetas. São escalas de dons. Agora, se nós influenciarmos bem o cristão só no quinto plano de Deus, a nossa fé, ela é uma fé volúvel. Não é uma fé suficiente para perseverar. Está em quinto plano. Em quinto plano é o que a palavra fala, justamente. Agora, se nós estivermos firmados no ministério apostólico e profético, e no ministério também que gera o ensinamento, doutores, ensinadores, enunciadores, o nosso comportamento, que é o local aonde a igreja de Cristo inicia-se, ser um comportamento bem firmado, bem convicto, porque na verdade a igreja de Cristo começa aonde? É bom que participem. Onde se começa a igreja de Cristo? Casa. A igreja não é as quatro paredes, que nós sabemos, somos nós. Só pelo nosso comportamento inicia-se aonde? Com pessoas de temperamentos totalmente diferentes. E se você não encher primeiramente o fruto do Espírito, que é o bom caráter de Cristo, aonde que está o ensinamento apostólico, o equilíbrio do relacionamento, como eu estou referindo, com pessoas de temperamentos diferentes. Mas, no entanto, que a igreja, ela começa onde? Em casa. E é em casa também que entra as divergências. Imagina uma casa, uma pessoa ela é melancólica e a outra é sanguínea. Se não estiver no controle da plenitude do Espírito Santo, não haverá um determinado reajuste. Porque os temperamentos não são, como alguns chamam, não é? Quando a pessoa está com um temperamento muito agitado, chama de demônio. Não, os temperamentos não são demoníacos. Os temperamentos são hereditários. Os temperamentos são biológicos. Vem de avós, tataravós, netos, e assim por diante. Avós, tataravós, bisavós. Os temperamentos são qualidades que a pessoa traz
de diferentes sensações. Porém, quando se trata do fundamento apostólico, o que acontece? Aí a pessoa ela é portadora do fruto do Espírito e os temperamentos eles tornam-se controlados. Deus não muda temperamento, mas controla. Fundamento apostólico, é o primeiro fundamento, é o apostólico e também o profético. E na sequência tem o fundamento minucioso, que é a maneira de você expressar, ensinar e também a correspondente ao ensino da palavra de Deus. A gente observa que por falta de conhecimento, por falta de fundamento bíblico, muitos passam lutas desnecessárias. E as lutas, já dentro do regulamento, que a luta traz, e a conduta traz, já não é bom, ainda mais você passar lutas por ignorância, por falta de conhecimento bíblico. Por que nós falamos sempre assim? Vamos buscar a Deus. Tem que buscar a Deus. Só que, em que sentido? Estão entendendo? Buscar a Deus. Eu vou buscar, estou buscando. Busca, mas vou repetir as mesmas frases. Nós devemos buscar a Deus prioritariamente em que sentido? Mas é uma pergunta, irmão, que toda a igreja precisa responder em padrão. Precisa, porque para você enquadrar na submissão do Espírito Santo, dependendo do fundamento de apóstolo e profeta, não tem como você se desenvolver, nós desenvolvermos, se não houver o que? Sabedoria. Está compreendendo? Sabedoria. Esse fundamento apostólico, para ser um apóstolo, na época que Jesus separou, precisaria ter qualidades eficazes, qualidades suficientes. Para ser um apóstolo, na época precisaria ser testemunho ocular de Cristo. Precisaria ter visto Cristo. Hoje nós temos essa eficácia pela fé. Para ser um apóstolo, precisaria ser um homem muito manso. Quer dizer, sem sabedoria, claro que não há mansidão, de maneira nenhuma. É o testemunho da mansidão. Para ser um apóstolo, precisaria ser testemunha ocular. Alguém poderá dizer, mas hoje tem apóstolos, mas é apóstolo voluntário. Não são apóstolos eficazes, porque não estão na área de voluntários e não na eficácia como apóstolo. Precisaria ser um homem de testemunho pleno de Cristo. Precisaria uma pessoa que seria bem mansa, muita paciência e tolerância. Esse fundamento, ele se transforma numa área geral de toda a igreja. É o fundamento. Por isso que todo cristão, geralmente, que ele tem sabedoria, ele tem um testemunho público, ele tem as qualidades de ação. Vamos ver aqui Efésios 2:20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Vamos um pouquinho para frente na sua Bíblia, a palavra de Deus. Por que estamos lendo? Porque a Bíblia, irmãos, você não pode tirar um versículo e transmitir
uma palavra. Sabe por quê? Porque o versículo é isolado, é heresia. Você tem que trabalhar com os versículos em conexão uns com os outros. Por exemplo, o versículo diz assim: tudo que pedir a Deus, quero recebereis. Não é bem assim, não. Se aí tira o versículo do isolamento, depois nós vamos aqui, você leva lá para João 5,14, que diz assim: esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo o que a sua vontade. Ele nos... Então você não pode criar uma doutrina herética usando o versículo isolado e generalizando o contrário. Por isso que é um ensinamento, porque a Bíblia diz que quem acrescenta, Deus acrescenta pragas. E os que diminuem, Deus tira o nome do livro da vida. Verdade. Olha aqui, ó. 20 do capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quer dizer que ele é o principal garantia da nossa segurança. Ele é o que segura todas as barreiras que vêm para nos sufocar, ele destrói. Que é essa palavra figurada, pedra de esquina, significa algo que pode receber qualquer tipo de pressão, de pancadas, e nada se abala. Jesus, o Senhor da glória. Por isso, então, os profetas, os apóstolos, tinha essa edificação, tanto apóstolo como profeta. Nunca lemos na Bíblia Sagrada, depois que os apóstolos se converteram, que eles contendiam uns com os outros, não. Era uma união padrão, a união apostólica. É a pedra de Cristo. Depois nós vamos entrar nessa interpretação de Mateus 21:44, né? Esse assunto é importante, ainda dá pouco tempo. Então vejam bem, a edificação, para você ser edificado, não tem como alguém ser edificado se ele não for sábio. Está compreendendo? Porque a sabedoria é uma essência, espiritualmente falando, psicológica. Ela observa a pessoa e o Espírito de Deus avalia a qualidade daquela que você está, também a palavra que você pode ser explicada. A palavra sábia, e essa sabedoria vem exatamente da edificação sobre o quê? Sobre fundamento. Qual é o primeiro plano de Deus para com a igreja? Salvação. A salvação, ela vem acompanhada com mais de 35 mil promessas. Os avaliadores que trabalham em parceria, você sabe que o cristão não pode trabalhar só, porque ele trabalhando só, ele desvaloriza as demais pessoas. E trabalhando, por isso que Jesus colocou 12, depois mais, funcionando assim. Então, analise bem o fundamento que nos traz segurança. Às vezes, a gente pergunta assim: quem tem certeza de salvação? E é uma pergunta que deveria ser respondida em coro de harmonia, em florescimento, porque esta edificação na fundamento apostólico é para que alguém não seja confuso
mas tenha certeza que está salvo agora. Tem os fundamentos bíblicos. Analise o tempo. Edificados. Para o testemunho de um edificado, ele começa onde? Começa em casa. Por que ele começa em casa? Porque o fundamento da igreja de Deus começou dentro de casa. Lá no Jardim do Éden, começou o civismo, começou a convivência com a família adâmica antes do pecado. Começou lá, continuou. Depois houve o desmoronamento. Aí veio Jesus trazendo o que? A religação, que é o mesmo que reconciliação, para que sejamos participantes do seu caráter. Vamos para Tiago, capítulo 3, 13. Tiago 3, 13. Tiago, irmãos, ele era dirigente da igreja primitiva, ele era edificador, ele era doutrinador da igreja. Tiago, irmão do Cristo, Senhor da glória. Tiago 3,13. Olha o que está referido à palavra. A sabedoria aparece em todos as exortações bíblicas, aparece a sabedoria. Cristo no capítulo 8 de Provérbios 17, está escrito assim: eu amo os que me amam. Só que a palavra de madrugada, ela é restrita. É apenas para definir o tempo de oportunidade, o tempo que esteja cedo. Deve estar o Senhor enquanto está, pode achar cedo. Mas na origem bíblica, corrigida, a palavra diz assim: eu amo os que me amam, e os que me buscam ao seu tempo, me acharão, ou me acharão. Olha aqui, Tiago fala sobre a sabedoria, lendo ao versículo 3. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma interrogação. Mostre pelo seu contrato em suas obras de sabedoria. Justamente. Uma pessoa mansa, ela não concorda com o pecado, mas ela tolera a pessoa até que a pessoa vai crescendo e edificando sobre o fundamento da palavra. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu contrato em suas obras em mansidão de... Agora, para que serve a sabedoria? Para avaliar senso de pessoas. Está compreendendo? Vamos ver o que diz Isaías 50, verso 4. Diz que é bom você entender a boa palavra de Deus. Isaías capítulo 50, versículo 4. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Encontraram a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é para ser examinada constantemente. E quem examina a palavra tem mais informações, tem mais segurança. Isaías capítulo 50, versículo 4. Encontraram? Se o irmão quiser ler, se não, isso aqui é a palavra de Deus. O Senhor Jeová me deu o quê? É a mesma que sábia. É a mesma. Então o cristão tem que ter reflexão. Atenção que vai falar. Língua erudita, vírgula. Para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa ao que está ponto final. Sabe que as vírgulas da Bíblia, os pontos final, significa versículos interpretados. Estão compreendendo? Não devemos negligenciar as vírgulas nos pontos das exclamações, nem as interrogações, nem
abre aspas, fecha aspas, talvez alguém não conheça assim o português, mas ouvindo já tem uma noção melhor da palavra de Deus. Para que eu possa dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, vírgula, como aquele que a sabedoria tanto traz, tem permissão sobre julgar causas, como também junto com a sabedoria está a humildade. Por que a humildade? Porque a pessoa nunca concorda que ela sabe tanto, que não precisa mais de outros, não. A sabedoria, ela é edificante, essa palavra. Isso significa edificar sobre fundamentos. Nós vamos ainda para Tiago 3, versículo 18, 19, 17. Lá de Tiago, voltando para Tiago. É bom que examinemos bem a palavra, meus amados, para que as nossas mentes não se envelheçam. A pessoa que examina a palavra nunca caduca, nunca caduca. É a saúde essencial, aleluia, glória a Deus. É uma realidade dessa palavra. Quando João escreveu o Apocalipse, ele já estava mais ou menos com 96 anos, quase 100. E a mente estava nítida, plenamente conservada devido à dedicação sobre o efeito da palavra. A mente sempre está bem. Vamos concluir aqui, depois eu dou umas pinceladas sobre cair a pedra, que tem uma pergunta, para não tirar do foco que estamos avaliando aqui. Tiago capítulo 3, versículo 17. Ele dá sequência às qualidades que traz a sabedoria, vem de fundamentos feitos, lançados por Cristo ao ministério apostólico e profético. Olha o que diz versículo 17 do capítulo 3 de Tiago. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, sem pensamentos maliciosos. Olha bem. Depois, pacífica, são duas qualidades. Duas, não é? Moderada, 3. Vamos contando, vamos iniciando. Vamos contando porque a palavra se aprende, irmãos, com prudência. Prudência é isso. Primeira pura, depois pacífica, 2. Moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, vai contando, e sem hipocrisia. Está compreendendo o que é hipocrisia? É algo que você diz que não pode fazer, mas ele faz. Então, só a sabedoria possui 8, mas só nesse versículo, imagina correndo toda a Bíblia, a palavra de Deus. Pode ver que o cristão com sabedoria, ele é muito melhor. Como já tivemos um comentário, o cristão sábio, ele se relaciona muito melhor no casamento. E é realmente a base da sociedade. A sabedoria, ela faz com que a pessoa entenda a fragilidade ou a fortaleza do outro. É uma realidade nessa palavra. A sabedoria, ela é irmã, gêmea, legítima da longanimidade, da benignidade. Sabe o que é benignidade? O sábio, ele transmite plena confiança que vem de Deus para ele e para o próximo. 3 tipos de confiança o sábio
você continua. Porque a sabedoria constituída, ela é irmã gêmea, legítima da benignidade. O que é ser sábio? É ser controlado nas coisas. O que é ser sábio? É não ser parcial. O que é parcial? Você tira um versículo, lê um texto todo da Bíblia e prega só um. É parcial. Não conseguiu dominar todos. É uma realidade nessa palavra. Hoje não dá mais devido ao horário. Quero dar umas pinceladas sobre a pergunta que a irmã fez. É Mateus 21, 44. Jesus dizendo assim: não lês que nas escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram para o meio da principal pedra da esquina? Agora ele diz: quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. E quem essa pedra cair sobre ele, tornar-se-á em pó. Vamos analisando bem. A origem da profecia, o centro da espiritualidade da profecia, o centro geográfico da profecia, o centro histórico da profecia, o centro profético da profecia está no meio da terra, quer dizer, vem do céu para o meio da terra. E qual a parte espiritual que a Bíblia mostra que ela está no meio da terra, no centro do mundo? Israel, justamente. As atitudes hoje que as nações estão tomando contra Israel, elas estão se preparando para se machucarem. Porque nesse conflito que está acontecendo no Oriente, Deus fala em Zacarias 12, 3, que Jerusalém será uma pedra pesada para todas as nações. E ele está convocando todas as nações do mundo com o princípio do juízo de Deus para descobrir a nação que está assinando sentença de condenação ou o governo que está assinando sentença de condenação contra ele mesmo. É os que vão contra a nação de Israel. Exatamente. E o que vai acontecer? Logo a igreja subir, 7 anos após, a igreja não vai descer? Já aprendi isso. Vai ou não? Ela vai descer para onde? Para o Armagedon. A guerra do Armagedon em Jerusalém. Porque na primeira fase que Jesus via, ele não vai pisar nesta terra, porque ela está totalmente. E a primeira vez ele veio em fraqueza de Deus para salvar os pecadores. A segunda fase, ele virá somente até as nuvens e levará. Mas a terceira fase, ele virá com a igreja para estabelecer o quê? 1000 anos aqui na terra, restituindo tudo aquilo que foi perdido em Adão. E na chegada de Jesus, haverá uma guerra mundial, dá-nos a entender que uma terceira guerra, conhecida no Apocalipse 16 como a guerra do Armagedon. É onde as nações que estão contra Israel estão se preparando para cair sobre, se despedaçar-se-ão. Isso. Depois que Satanás for preso, a terra se tornará um paraíso por 1000 anos, aí Jesus pisará nela, como rei glorioso e dominador dos céus. É-me dado todo o poder no céu e céu. E na terra, justamente. Agora nós vemos o perigo que está a avaliação de Deus. Porque quando Deus fez a promessa de abençoar, Ele não fez somente verbalmente. Ele fez a promessa com juramento. Ele fez a promessa de nos abençoar
com juramento. Com... Por isso que a salvação tem garantia, tem segurança, chama-se salvo por ninguém. Porém, mas ele também fez uma promessa a Abraão com juramento, que todos que forem contra Israel serão amaldiçoados. Gênesis capítulo 12, 1 ao 3, 3 principalmente. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que amaldiçoarem. Todo líder que se opor contra Israel, estive comentando com minha esposa, comentando com a igreja, a Bíblia, todo líder mundial ou de um país que ele se revoltar contra Israel, o que acontece? Ele será amaldiçoado, a menos que se arrependa. Porque depois de encerrar essa nossa pregação estrangeira do Evangelho, a pregação do Evangelho passará a ser administrada pelos israelitas. E muitas nações vão ligar a Israel e tomar informações, dizendo: agora, nós o que faremos? E Israel vai dizer: eis aí o homem da salvação, Jesus. Está lá na Bíblia. Mas se eles não se posicionar, não dá. A moral está acontecendo, mas é bom o nosso comportamento bíblico, não é? Esta guerra do Oriente iniciou aonde? Onde ela teve início? Ela iniciou dentro da cozinha de Abraão. Hoje não dá tempo de comentar sobre isso, mas ela iniciou-se dentro, cozinha quer dizer, o lar de Abraão, o local onde Abraão estava. Foi lá que começou essa guerra. O menino tinha 14 anos e o outro com 3 anos, quando começaram, exatamente, os árabes são de lá. Por isso que quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus deu todo aquele continente. Se nós olhar no mapa, a herança de Israel não é o país do tamanho do estado de Sergipe, praticamente. A herança de Israel abrange toda a Palestina. E alguém poderá dizer, e os demais poderiam habitar, mas sujeito a Israel, não se opondo contra ele. Isso eu estava olhando na Bíblia, 15 de Gênesis 17, e capítulo 17, com cuidado, observa que toda a herança da terra prometida a Abraão, claro, futuramente vai ser um modelo no céu, mas a cópia é aquela. A transformação sim, mas até os quilômetros da Nova Jerusalém está quilometrada na Palestina. Você vê que coisa? Fora aparecem as pessoas se opondo contra uma aliança que Deus fez com Abraão, com juramento e com pactos de pai para filhos e amigos para amigos. Glorificado é o nome do Senhor. A coisa ainda tem muita coisa em a ver, mas funciona desta maneira. É honesto, Provérbios 23 diz a palavra: não removas os limites que os antigos colocaram, nem entram na propriedade dos órfãos nem das mulheres. É tremendo. Por isso que a palavra nos enriquece. Vamos já agradecer a Deus, mas antes, vamos, quem pode ajudar com a sua oferta, apresente a Deus em oração. Nós já aprendemos que, primeiramente, antes de ofertar, temos que fazer o quê, irmãos? Antes de ofertar, qual é a nossa primeira atitude? Por quê? Tudo nas Escrituras tem um porquê. Por quê?
Porque a Bíblia diz, não é eu. A Bíblia diz que todo aquele que está prestando atenção, senão vai servir para você, senão. A Bíblia diz que todo aquele que não perdoa já está vencido por Satanás. Não, eu não estou dizendo a palavra. Então o perdão cabe em todas as nossas atividades da Bíblia, a palavra de Deus. Apresenta as ofertas aí a Deus, apresenta com amor, apresenta com alegria, com graça em cada coração. Senhor nosso amado Deus, Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, estamos, meu Deus, apresentando as ofertas que o Senhor preparou, porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro. Receba, meu Deus, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Coloque as ofertas salvas, com amor, com alegria, tem alguém disponível para passar os envelopes, pegue pela fé. O Senhor da glória ama a pessoa de coração alegre, pessoa de coração alegre. Enquanto isso, quero passar a palavra ao irmão Chimal, ele irá dar os avisos, já iremos agradecer a Deus por esse trabalho. Irmão Chimal, compreender como a situação está andando. É uma realidade nesta palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra está pregando mal. Saúde, alegria, com a paz, nós que você vai ver também. Graças a Deus. Quem está feliz em Jesus, amém. Quem recebeu a palavra, glória a Deus. Deus abençoe todos vocês que compareceram aqui nessa manhã. Quem precisa pegar de Jesus, diz amém. Graças a Deus. Então, amanhã, à tarde, às 7 da noite, e amanhã às 9 horas, tem um culto de missões. Está aqui às 9 horas da manhã, culto de missões. Aqui os pastores orando para esse país afora, para que Deus venha abençoar todos os países afora. Eles estão em guerra e briga, é às 9 da manhã, culto de missões. Daqui, nosso pastor Johnny Penas, pregando a Deus, o pastor Tiago, todos os pastores pregando a Deus. Eu agradeço a favor das almas dos países, em nome de Jesus Cristo. E às 7 da noite, às 7, 6 e meia, culto de jovens. E às 2 horas, às 3 horas, quem é obreiro, diz quem é obreiro, diz amém. Às 3 horas, a reunião de obreiro. De obreiro, presbítero, diáconos, pastores, dirigentes, regente de livraria, irmão que abre curso, bom lá, vem nas reuniões para aprender mais de Jesus. Quem precisa aprender mais de Jesus, diz amém. Eu preciso de muito Jesus. Nós reuniões, todo dia tem medo, nosso pastor, Dona Oliveira, todos os sábados, para ficar ensinamento da palavra de Deus para todos nós. E abençoa o servo de Deus, sua esposa, seus familiares, seus filhos, toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. E assim por diante, semana que vem, amanhã é o primeiro dia da semana, aí vamos nos avisos em nome de Jesus Cristo. Quem entendeu o aviso diz amém. Deus abençoe vocês, vamos ser o servo de Deus com palma bem alegre. É uma obra da restauração da fé por nós. Está aí. Tem uma criança para apresentar, depois a irmã Olga fazer a oração da fé, agradecendo a Deus. Onde está a criança? Traga para ser apresentada. Uma criança para ser apresentada. Cael. E o nome da mãe é Ariane. Vamos apresentar.
Glória a Deus. Vamos apresentar. Faz parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos apresentar as crianças. Apresentar sempre o microfone para não abrir logo. Sensíveis. Precisa muita. Aí vamos fazer a oração. Fazer a oração. Essa oração nos crê. Jesus Cristo, a palavra crê. Amém, Jesus. Está presente. Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, querido. Vamos fazer a oração da fé, igreja, agradecer o nosso Deus por esta manhã, né, esta oportunidade que Ele nos trouxe para estar aqui, para aprender mais da palavra do Senhor, né? Nós precisamos mesmo, né, igreja? Aleluia, vamos agradecer o nosso Deus. Levantamos as nossas mãos para o alto e todos começam dando glória. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Jesus querido, aqui nós estamos, Senhor, agradecendo ao Senhor, meu Deus, por essa linda oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã, Senhor. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, agora aprendendo mais de Ti. Meu Deus querido, abençoa minha irmã querida, meu irmão amado, Senhor. Leva cada um em paz para o lar, Senhor. Cobre o teu sangue. Dê uma boa tarde, uma tarde abençoada, Senhor. Porque nesta manhã, Senhor, da glória, nós tiramos, Senhor, o tempo para estar na tua casa, meu Deus, oh Senhor. Recompensa cada um, Senhor, nesta manhã, Pai, com grandes livramentos, com grandes vitórias, Senhor. Ó Deus de maravilha. Dê um bom final de semana para minha irmã, para o meu irmão, para o pastor Manuel, Senhor, para a irmã Maria, Senhor, que tem pelejado na tua obra, Senhor, agora desse chamado, teu ensinamento, Senhor, ó Deus de poder, Deus de glória. Se entrou alguém enfermo nesta manhã, aqui na tua casa, Senhor, que sairá curado, Senhor. Ó Senhor, se entrou alguém, Senhor, que tomou, comeu algo frutífero, não para mal dano algum, Senhor, porque assim diz a tua palavra. Ó Deus, confirma as bênçãos do céu sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. E desde já eu te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem quiser pedir, fazer o apelo, tem alguém que se... Obrigado, irmão. Tem alguém que sentiu de aceitar Cristo como Salvador, algum desviado, afastado, não tem? Então vamos despedir e depois os irmãos, como sempre, façam o filho serem prudentes e ungir os irmãos. Tá bom? Vai ser, não vou ser demorado, porque não é questão de horário, porque o Deus é Deus de já. Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. A paz de Cristo. Obrigado, nosso Deus. Quem quiser o som, vem à frente.